Inicialmente, obrigado pelo seu interesse em assistir o vídeo do Laboratório de Fitoquímica. Meu nome é Marcelo, eu sou um dos docentes do laboratório e atualmente sou o professor responsável pelo Laboratório de Fitoquímica do Departamento de Botânica da Universidade de São Paulo. Esse laboratório conta com 5 docentes na atualidade, então temos o professor Antônio Salatino, a professora Cláudia Furlan, a professora Débora Cursino dos Santos, a professora Maria Luísa Salatino e eu, Marcelo Pena Ferreira. Nós 5 docentes, todos nós trabalhamos com metabólitos e esses metabólitos podem ser oriundos de fontes diversas, principalmente plantas terrestres, desde os clados de briófitas até as mais derivadas angiospermas. Nas nossas linhas de pesquisa, temos abordagens que tratam de metabólitos presentes em plantas diversas, mas não somente. Tratamos também de metabólitos produzidos e encontrados na própolis, de metabólitos produzidos por micro-organismos endofíticos de plantas. Nas nossas áreas de pesquisa, tratamos então da investigação, isolamento, identificação desses metabólitos de fontes diversas, tá? Sejam eles própolis, plantas ou micro-organismos. Abordamos metodologias que nos permitem investigar a atividade biológica desses metabólitos em ensaios diversos. Temos também a investigação no laboratório de componentes de cutícula e lipídios de superfície produzidos pelos mais diversificados grupos de plantas. Abordamos também a influência de fatores bióticos e abióticos na produção de metabólitos secundários das plantas e dos micro-organismos obtidos destas plantas. O nosso laboratório está estruturado em várias salas. Uma delas fica nessa parte externa, que é o fitotério, e algumas salas encontram-se na parte interna que compõe o departamento de botânica. Tá? Essas salas nós apresentaremos uma a uma o que fazemos dentro dessas salas, quais são os equipamentos e abordagens que utilizamos nas mesmas. Independente da nossa área de pesquisa, o nosso trabalho sempre é iniciado numa área como essa, que é um trabalho de campo, onde obtemos a espécie vegetal de interesse para o nosso estudo. Então, essa espécie vegetal é trazida para o laboratório e aí ela será processada no interior das nossas salas, que a partir de agora eu passo a apresentar para vocês cada uma dessas salas que compõem o Laboratório de Fitoquímica e o que a equipe de docentes do Laboratório de Fitoquímica faz em cada uma dessas salas, as suas mais diferentes abordagens e tratamentos. Então, prosseguindo da parte externa que apresentamos os integrantes do laboratório, nós estamos aqui na primeira sala do Laboratório de Fitoquímica, que é a sala 154. Após, então, toda a coleta que fazemos em campo de qualquer espécie de planta, nós trazemos essa planta para esta sala, onde são encontradas as estufas de secagem do material ou de liofilização desses materiais. Então, após esse período de secagem em estufa, esse material será pulverizado em moinhos, e aí, a depender da quantidade de material, a gente utiliza um moinho maior ou menor, para que nós tenhamos a fragmentação desse material e passemos para o processo de extração dos metabólitos presentes nesse material. Esse processo ele é necessário porque quanto mais finamente pulverizado estiver o material, maior será o poder extrativo do solvente a ser empregado. Após então esse processo de extração, que pode demorar algumas horas, dias, a depender então da estratégia empregada,
Esse solvente é filtrado e rotoevaporado neste equipamento que nós vamos apresentar, que efetua então a remoção do solvente, permitindo que fique concentrado no balão apenas os componentes produzidos por aquela espécie vegetal. Obtido então esse extrato ao final do procedimento, ele passará por análises diversas, análises cromatográficas, análises espectroscópicas e análises de atividade biológica que serão mostradas a seguir. Planta seca removida da estufa, a gente traz para o moinho de facas. Então a gente acondiciona a planta aqui nesse interior. Essa planta então será pulverizada aqui pelo sistema de facas e esse equipamento ele é utilizado principalmente quando você tem uma grande quantidade de material. Quando você tem quantidades diminutas, utilizamos o moinho de bolas aqui presente e apresentado. Então, planta pulverizada, colocada em extração, após o período de extração, que é adequado ao seu procedimento. Então, esse extrato é filtrado para dentro de um balão e colocado neste equipamento, que é um rotoevaporador, para redestilação do solvente. Então, o extrato é inserido nesse balão, esse balão é trazido para um banho aquecido e você terá no movimento giratório aqui o aquecimento desse solvente e esse solvente passa então na forma de vapor para este condensador. Então verifique que aqui você tem o solvente sendo condensado, tanto que você observa o gotejamento do solvente e a recuperação desse solvente, que pode ser utilizado em outro processo extrativo e ao final de todo esse procedimento restará no balão inicial apenas o extrato daquela planta, isso é, todos os metabólitos produzidos por aquela espécie aqui concentrados. Essa é a segunda sala do Laboratório de Fitoquímica, a sala 147, onde nós realizamos todas as análises cromatográficas do laboratório. Então, nessa sala nós temos os equipamentos de cromatografia líquida de alta eficiência, então 2 HPLCs, da sigla em inglês. Nós temos um cromatógrafo a gás acoplado a um espectrômetro de massas para análises de substâncias voláteis ou volatilizáveis, tá? Através de CG massa. Além disso, nós temos um concentrador de amostras, lupa e microscópio, freezer -80 para armazenamento de amostras e um liofilizador que serve para remoção de água e desidratação de amostras. Então, nessa sala, a gente utiliza principalmente para esses procedimentos que aqui eu falei e para essas análises dos equipamentos que os equipamentos nos proporcionam, tá? Então, a partir de agora, eu começo a explicar um pouquinho mais o que cada equipamento faz para vocês. Então, aqui nós temos um equipamento, um cromatógrafo líquido de alta eficiência, tá? Que a gente utiliza em módulo analítico. Então, esse equipamento é constituído por 4 módulos, tá? Nesse primeiro módulo, nós temos a bomba cuja função é puxar ou bombear os solventes para o interior do equipamento. Nesse segundo módulo, nós temos o módulo injetor. Então, aqui dentro são acondicionadas as amostras que são, então, pegas pelo equipamento automaticamente. E aqui nós temos a agulha que separará uma alíquota da amostra e injetará para a coluna cromatográfica que efetuará a separação dos componentes. Nesse outro módulo, no terceiro módulo, nós temos um módulo ou compartimento que abriga a coluna cromatográfica, tá? Que é essa coluna metálica aqui. Então, essa coluna é responsável pela separação e após essa separação, então,
cada um dos componentes é direcionado ao detector do equipamento, que é este quarto módulo. Então, aqui o detector é de UV-DAD, então ele registrará a presença de cada um dos metabólitos presentes na amostra e esse registro ficará, então, armazenado no computador da máquina. Então, aqui nós temos uma corrida, por exemplo, de 65 minutos, o material já foi injetado há quase 7 minutos e ao final desse procedimento, a gente tem um cromatograma, como que eu estou aqui apresentando, onde você tem em cada um desses picos o registro de uma substância presente naquele extrato. É possível visualizar o espectro de absorção no UV de cada uma dessas substâncias e esse espectro é característico de uma determinada classe de componentes. Então, a depender do espectro que é registrado, você começa a ter ideia de quais são as classes de metabólitos produzidos por aquele organismo que você está analisando. Nessa sala nós temos um segundo cromatógrafo líquido de alta eficiência, que trabalha na escala semi-preparativa. Ele é exatamente igual e tem a mesma função do equipamento anterior, porém este equipamento tem um módulo adicional. O módulo adicional é o coletor de frações. Então, cada um daqueles picos registrados no cromatograma, que eu mostrei anteriormente, você pode programar o equipamento para efetuar a coleta de cada um daqueles picos, a coleta automatizada. Então aqui você tem a bandeja, onde em cada posição você deixa um frasco de coleta e o equipamento efetuará a coleta de cada um dos picos registrados no cromatograma que contém cada uma das substâncias produzidas pelo organismo que está sendo analisado. Então, o outro equipamento dessa sala é um CG massa, que permite, então, a análise e o registro de substâncias voláteis ou volatilizáveis por derivatização. Então, aqui nós temos o módulo injetor, tá? Que nesse momento ele está limpando a agulha para a realização de uma injeção de amostra. Após a injeção de amostra, essa amostra então passa para o CG, que é o cromatógrafo a gás. No interior, então, desse módulo, há uma coluna capilar, tá, de 30 metros, aonde essa amostra percorrerá essa coluna para que ocorra a separação. Esse módulo ele é um forno. Por quê? Porque ele vai aquecer sequencialmente a coluna, tá? Então, podendo atingir até a temperatura de 325 graus. Então, conforme a temperatura vai sendo aumentada, as substâncias vão volatilizando e percorrendo essa coluna. Ao final dessa coluna, então, essas substâncias passam para esse outro módulo, que é o espectrômetro de massas, que efetuará o quê? A fragmentação dessas substâncias. Essa fragmentação permitirá observar os principais íons e fragmentos de estrutura presentes naquela substância. E isso nos permite identificar algumas classes de componentes, tá? Todo esse procedimento ele é registrado. Então aqui nós temos essa corrida que acabou de injetar, tá? 0,6 minutos nesse momento, tá? E ao final desse processo, nós temos novamente um cromatograma, tá? Onde você tem um registro de 0
a 57 minutos, que foi o dessa corrida, aonde em cada pico de cada tempo de retenção, você tem o registro de uma determinada substância presente naquela amostra. Para cada uma dessas substâncias, você consegue clicar sobre este pico e visualizar o espectro de massas. Desse espectro de massas, instalado no equipamento, nós temos uma base de dados que permite, então, verificar qual é ou quais são as substâncias presentes naquela amostra. Então, por exemplo, nesse pico que eu selecionei para verificação, nós temos aqui um ácido graxo, que é o ácido octadecanoico, por exemplo. Tá? Esse ácido foi registrado por derivatização, porque ele não é volátil, então ele tornou-se volátil porque fizemos um procedimento prévio. E este equipamento, então, permite a análise de substâncias que dão odor a plantas, a micro-organismos, ou substâncias que são volatilizáveis, como eu já disse, por exemplo, substâncias que estão presentes na cutícula de plantas, tá? Então, os lipídios de superfície são todos analisados através de um equipamento como esse, que é um cromatógrafo a gás, acoplado a um espectrômetro de massas. Essa é a terceira sala do Laboratório de Fitoquímica, a sala 151. Nessa sala executamos procedimentos diversos, tais como todos os ensaios de atividade biológica, sejam eles ensaios antimicrobianos, antifúngicos, antirradicalares, entre outros, que desenvolvemos como rotina em nosso laboratório. Efetuamos nessa sala também extração de material genético de plantas e de micro-organismos e todo o preparo para amplificação de regiões específicas do material genético destas plantas ou dos respectivos micro-organismos para utilizar esse material para sequenciamento e depois elaboração de filogenias que nos permitem a identificação desses micro-organismos ou dessas plantas. Por exemplo, nessa sala executamos também repiques de cepas de culturas diversas, sejam essas culturas de micro-organismos, como bactérias ou fungos. Nessa sala executamos também os ensaios enzimáticos, doseando enzimas envolvidas no dano oxidativo. Executamos nessa sala também revelação de placas cromatográficas, placas essas cromatográficas oriundas de separações cromatográficas de extratos de plantas, de micro-organismos, de extratos de própolis ou de ceras cuticulares. Temos esse equipamento que é um leitor de microplacas, tá? Então aqui nós temos posicionado a microplaca, a placa de 96 poços, para leitura neste equipamento. Então todos os ensaios de atividade biológica que fazemos no laboratório, eles são miniaturizados para as placas de 96 poços, para que ocorra um gasto menor de reagentes e, consequentemente, de extratos também. E todos os ensaios enzimáticos de dano oxidativo também são feitos pelo mesmo motivo nessas microplacas. Então, após o preparo dessas placas de 96 poços, então, elas são lidas aqui no equipamento. Então, o equipamento vai inserir essa placa para seu interior e iniciar a leitura de cada um dos poços. E imediatamente você já começa a conseguir acompanhar a sua análise, porque vai ficar o registro de absorbância ou de fluorescência, entre outros, em cada um dos poços, que será o resultado da sua análise, que depois você efetuará o tratamento dos seus dados de acordo com a metodologia que você está utilizando. Esse é um fluxo laminar que temos no laboratório.
Ele serve para manipulação de micro-organismos, sejam fungos ou bactérias, tá? Então, no interior do fluxo laminar, a gente efetua transferência de meio de cultura, que é o que está sendo feito nesse momento, para inoculação de micro-organismos, inoculação desses micro-organismos para um ensaio de bioatividade, por exemplo, um ensaio antibacteriano, um ensaio antifúngico, ou para crescimento da cepa e obtenção de extrato. As cepas que ele vai transferir são essas daqui, no caso de hoje, são actinomicetos, tá? Que serão transferidos para crescimento em meios de cultura específicos para produção de metabólitos. Metabólitos esses que depois serão analisados exatamente igual ao que eu expliquei anteriormente nos equipamentos da sala 147, tá? Nos cromatógrafos. Para o trabalho com micro-organismos, é importante que se utilize um equipamento como esse, porque ele nos dá a segurança para o operador, que não será contaminado com esse micro-organismo, e também segurança para a respectiva amostra, que não sofrerá contaminação de micro-organismos presentes, por exemplo, no ar. Então, finalizando, essa é a última das salas do Laboratório de Fitoquímica, ela fica na parte externa do anexo principal de prédios, e essas salas são no interior do fitotério, do Departamento de Botânica. Nessa sala, especificamente, realizamos o cultivo de plantas em câmaras de BOD e o cultivo de micro-organismos também, os quais são aqui armazenados por tempos definidos no experimento, sejam as plantas ou esses micro-organismos. Após esse tempo de cultivo, então, processamos algumas dessas plantas aqui nos experimentos, por exemplo, de fitotoxicidade, e processamos também os micro-organismos aqui para obtenção dos extratos dos mesmos. Então, agora que vocês já conheceram todas as áreas do Laboratório de Fitoquímica e o que fazemos em cada uma dessas áreas, eu gostaria de encerrar esse vídeo falando um pouco dos principais trabalhos que temos feito ao longo aí dos últimos anos. Então, certamente o Laboratório de Fitoquímica tem contribuído com a descrição de metabólitos dos mais diversificados grupos de plantas de biomas brasileiros, tá? Então, todos os docentes aqui já trabalharam com plantas oriundas dos mais diversos biomas, descrevendo metabólitos, alguns novos e inéditos em literatura, descrevendo composição desses metabólitos e a importância dos mesmos para a espécie vegetal, como, por exemplo, os lipídios de superfície e as substâncias presentes em ceras cuticulares. Também temos descrito o efeito de fatores bióticos e abióticos na produção desses metabólitos e quantificando esses efeitos, bem como descrevendo atividades biológicas diversas e que podem impactar a humanidade em benefício da mesma para o tratamento de uma determinada doença, já que as abordagens aí são inúmeras com extratos e substâncias isoladas dessas plantas. Bem, eu acho que era isso de uma maneira geral. Eu tentei aqui contemplar nesse vídeo as nossas principais áreas de pesquisa, os nossos principais espaços, as nossas principais abordagens e, com certeza, os nossos principais resultados e produtos ao longo aí dos últimos anos. Maiores informações vocês podem obter na página do Laboratório de Fitoquímica, hospedada no site do Departamento de Botânica, e maiores informações do que cada um dos docentes faz, vocês também encontram na página do Programa de Pós-Graduação em Botânica aqui do Departamento, e também na página do Currículo Lattes de cada um dos integrantes do laboratório. Muito obrigado pela atenção ao longo desse vídeo.